Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Caros irmãos e irmãs, celebrando o 30º domingo do tempo comum, diante do apelo do cego e mendigo Bartimeu, queremos também se dirigir a Jesus com os nossos apelos, com os nossos clamores, com o nosso grito: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Mas se trata de um clamor que é necessário que haja um objetivo, uma causa importante, e Jesus faz questão de saber da parte deste cego e mendigo Bartimeu, perguntando a ele: O que queres que eu te faça? E esta pergunta, amados irmãos e irmãs, se dirige também a cada um de nós nesta Santa Liturgia. O que queremos que Deus faça na nossa vida? De qual cegueira queremos que Jesus nos conceda a graça da visão? Que é necessário que entendamos, além de uma realidade física, esta cegueira, mas também de uma cegueira espiritual, quando assim não se consegue ver as maravilhas do Senhor, como nós já rezávamos no Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Há muitos aqueles, amados irmãos e irmãs, por que não dizer, nós passamos e fazemos a experiência da cegueira, de não reconhecer a presença de Jesus. O cego de nascença, Bartimeu, ele faz uma profissão de fé, quando assim clamando pelo filho de Davi: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus já havia realizado os outros milagres, e nem sempre esta profissão de fé, ou seja, do reconhecimento da sua divindade, da sua majestade, da sua glória, nem sempre se fez presente. Então, através deste homem, que de certa forma não tinha muita, digamos assim, espaço, status na sociedade, por ser cego, depois por ser mendigo, estava à margem da sociedade. E Jesus concede a ele a dignidade de filho de Deus e de filho muito amado, de alguém que, a partir das suas realidades, limitações físicas, passa a também participar da mesma alegria em que somente era reservada para os doutores e mestres da lei. Mas a pergunta que Jesus faz a este homem é que muda a sua vida. O que queres que eu te faça, que eu veja? E Jesus declara, a partir deste pedido, algo importante, porque a cura vai acontecer mediante a fé deste homem. A tua fé te salvou. E quando este homem gritava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, muitos foram aqueles que tentaram impedir com que se aproximassem de Jesus. Mas o seu grito, o seu clamor, a sua fé faz com que chegue aos ouvidos do mestre, e este mestre lhe concede o milagre. Caros irmãos e irmãs, não basta gritarmos por Deus, pedir o seu socorro.
é necessário nos aproximarmos desse Deus. E foi justamente o que aconteceu. Ele ficou à beira do caminho, porque chegou até ele a notícia em que Jesus iria passar por ali, que também é um convite, caros irmãos e irmãs, a cada um de nós, nos colocarmos no caminho da vida, uma vez em que Jesus, Ele mesmo, deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quais são os caminhos em que nós nos encontramos? Caminhos estes que trilhamos. Jesus passa por estes caminhos? Será que as vias, diante das nossas escolhas, nos levam até Jesus? Se aproxima do Mestre? Ou será que os caminhos que nós escolhemos, ou talvez queiramos escolher, nos afastará ainda mais de Deus? Então, clamar por Deus requer da nossa parte também um compromisso de nos aproximar dele também. Isso nos faz refletir, amados irmãos e irmãs, pelas inúmeras vezes, diante dos pedidos que fazemos para Deus, e Deus nos concedendo esta graça, nem sempre se louva pelas maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Às vezes de uma maneira muito momentânea, passageira, e depois até viramos as costas à verdade, ao próprio Cristo Jesus. É certo de que Deus realiza o milagre, realiza as maravilhas da nossa vida, mas Ele não quer que fiquemos dispersos. É preciso se congregar, é preciso buscá-lo na sinceridade do coração, no compromisso com o reino de Deus, com a sua igreja. E assim, amados irmãos e irmãs, só nos leva ao entendimento de que é necessário que estejamos ao menos à beira do caminho, para que quando o Senhor passar, possamos gritar por Ele, e diante do apelo, sermos ouvidos, mas é necessário que tenhamos fé também, para que a graça aconteça na nossa vida. Talvez se pense: Padre, é tão difícil termos fé, principalmente diante dos desafios em que se faz a experiência da dor, do sofrimento, da perda de um ente querido. Acreditar em Deus às vezes se torna uma realidade desafiadora, mas aqui está o segredo. Para se crer em Deus, é preciso ter a abertura do coração, mas também da mente, porque às vezes a nossa autossuficiência em querer racionalizar tudo, e só se acredita aquilo que passa pela via da razão, às vezes só nos distancia de Deus, porque a fé também é um mistério. A fé é um anúncio, a fé é uma pessoa, a fé é Jesus. A este Deus que se revela, que se manifesta, que vem ao nosso encontro e realiza a maravilha, dentre elas, Ele mesmo se oferecendo na Eucaristia. Talvez você tenha pedido uma bênção especial, mas tenha esquecido também de que a bênção por excelência é o fato de que Deus, na pessoa de seu Filho, se oferece enquanto pão da palavra, enquanto Eucaristia, para que a vida de Deus se perpetue através da nossa vida. Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor nesta Santa Eucaristia que possamos louvar, bendizer, agradecer as maravilhas que Deus
já realizou na nossa vida, que continua realizando e que ainda vai realizar. E diante da dor, do sofrimento, nunca termos medo de clamar por Deus, de pedir o seu socorro. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Qual é a situação em que você neste momento passa e que as palavras deste personagem em que hoje nós meditamos, deste cego, ressoa no seu coração neste momento? E que, se dirigindo a Deus, você clama, você pede este socorro de Deus. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Este clamor possa continuar na nossa vida, na nossa reflexão ao voltarmos para casa antes de dormir e observar qual é a sua necessidade, o que você está precisando. E não esqueçamos, amados irmãos e irmãs, e eu continuo a insistir diante dos apelos, a graça da nossa conversão. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, que eu me converta, que eu possa ser uma nova criatura, que eu possa ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma família na qual, de fato, seja a igreja doméstica, seja santuário da vida, assim como a Virgem Maria, que acolhe, mediante o Espírito Santo de Deus, o autor da vida, o Verbo de Deus, encarnado Jesus, que nós também possamos acolher no nosso coração, na nossa família, e assim, se aproximando da verdade que é Deus, possamos também ser transmissores desta verdade, verdade que é amor, uma vez que Deus é amor, como já nos fala São João em sua carta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.